Uau! Eu adoro esse tema, porque à medida que eu fui estudando o que é o campo ciente, o que é morfogenética, eu fui cada vez me encantando mais. O que é o campo? O campo é tudo isso que existe. São todos os estímulos. Tudo o que existe é o campo. Um fio de cabelo é o campo. Mas esse espaço que existe aqui, o campo também. Nós podemos, por meio de um exame do fio de cabelo, saber o nosso DNA, o campo informa, saber quem são os nossos pais, saber quais são as nossas famílias. Coisa mais linda, né? O campo informa. Por meio de um exame de saliva, a gente pode saber as nossas etnias, os nossos antepassados, né? O nosso mapeamento genético. Coisa mais linda, né? O campo informa. Então, para a gente não ter que ficar falando toda hora tal coisa e especificando o fio de cabelo, a saliva, a mesa, o ambiente, nós falamos o campo informa. Talvez você já tenha ouvido falar numa pesquisa que diz que algumas pessoas ficaram meditando numa sala, um grupo chegou, meditou, outro grupo chegou, meditou, outro grupo chegou, meditou, depois de 3, 4 turmas meditando, vem lá uma turma e essas pessoas falam: nossa, mas aqui tem uma serenidade, aqui tem uma paz, aqui tem uma alegria. O campo informa. Porque ninguém tinha contado para essas pessoas que antes tinha acontecido ali experiências de serenidade, de alegria, de felicidade. Ou seja, aquela experiência anterior das pessoas ficou disponível ali naquele ambiente e as pessoas puderam perceber estas informações, ou seja, o campo informa. É claro, olha só, se chegar alguém com uma investigação, um pessoal da companhia de inteligência, né? Se colocar aqui um tipo de luminosidade ou um tipo de líquido, eles vão saber exatamente que aqui tem as minhas impressões digitais. Talvez alguém olhando assim a olho nu, só vai enxergar umas manchinhas. Se aumentar a lente microscópica, já vai começar a ver que não são só manchinhas, já vão perceber, isso são digitais. Olha que interessante. O campo informa. O tempo todo o campo, esse espaço ou esses objetos, tudo o que existe está informando. Olha que coisa linda. O tempo todo, tudo o que existe está informando. Isso é a teoria de Rupert Sheldrake, quando ele diz que o campo é ciente. Que quem sabe, a nossa cabeça sabe, a cabeça do doutor sabe, a cabeça do cientista sabe, a cabeça do agricultor sabe, mas a cabeça do andarilho também sabe. O corpo da formiguinha também sabe. Se você for lá um biólogo, se você for um entomólogo, um especialista em insetos, você vai saber fazer a leitura daquela formiguinha. Ela não está saudável. Você vai saber fazer a leitura pela forma dela caminhar ou porque você sabe ver aquelas informações. O fato da gente não perceber as informações não significa que elas não existam. Elas existem. Elas estão ali o tempo todo. Por isso que Rupert Sheldrake diz: o campo informa, a vida informa, as coisas contam, tudo o tempo todo está informando. Se a gente quiser saber X, Y, Z, essa ou aquela outra informação, basta a gente poder aprender a fazer uma leitura, uma percepção dessas informações, uma leitura do campo. Então, nós, terapeutas sistêmicos, como é que nós aprendemos a fazer as leituras necessárias desse campo, a ler as informações desse campo do ponto de vista da terapia? Por exemplo, a pessoa está lá angustiada. A gente tem que aprender a perceber as informações que essa angústia está informando para nós, as angústias, o que é que se passa ali que a pessoa está sofrendo isso. Isso é aprender a fazer um reconhecimento dessas informações, porque as informações elas estão ali. Aí nós vamos conversando com essa pessoa e nós vamos perceber, essa pessoa, o que esse sofrimento está dizendo? Está dizendo que ela precisa de uma vinculação maior de proteção. Se ela tivesse tido uma experiência de proteção e de segurança na sua infância, conforme o relato dela, conforme o corpo dela diz, conforme os sintomas dela representam e se expressam, essa angústia vai-se embora. Então, eu sei que apesar de ser um termo muito genérico, né?
e de ser um termo ao mesmo tempo muito sofisticado, ele é um termo muito utilizado. É como se a gente falasse para as pessoas assim: tudo o tempo todo sabe. O que a gente precisa aprender é só fazer a leitura dessas gramáticas, dessas expressões, desses sintomas ou desses sofrimentos, que nós vamos conseguir com muita rapidez ou com muita eficácia a fazer intervenções que ajudam a pessoa a ficar bem, a ficar feliz. Por isso que a gente diz o campo informa. O que a gente está querendo dizer é: a pessoa sabe, o organismo dela sabe, o rim sabe porque ele sofre, o cotovelo sabe porque ele dói. A pessoa pode não saber ou pode ter algumas hipóteses, mas o seu organismo, ele é verdadeiro em saber por que ele sofre e mais, ele também sabe o que vai curá-lo. Esse é o papel do terapeuta, é saber fazer essa leitura e apresentar essas soluções.